Vamos lá. O mais conhecido da gente, né, aqui no nosso país, né, no Brasilzão, é cerimônia religiosa. É a cerimônia na igreja. Aí pode ser a cerimônia na igreja católica, pode ser na igreja evangélica, pode ser no centro espírita. É a sua cerimônia conforme o ritual da sua religião. Essa cerimônia, esse tipo de cerimônia, é o tipo de cerimônia mais praticado no Brasil, né? Que todo mundo conhece, que é a cerimônia de casamento religiosa. Mas além dessa, qual que é a outra que a gente conhece muito, a gente sabe muito? Que tipo de cerimônia existe? Existe a cerimônia de casamento, que é oficial, que é a cerimônia do cartório, que ela é executada por um juiz de paz nas dependências do cartório. Essa cerimônia de casamento, ela é aquela cerimônia onde você sai casado perante as leis do nosso país. Você segue os protocolos da lei e se casa e oficializa o seu casamento perante as leis do nosso país. Tem a cerimônia religiosa, que você oficializa a sua união perante ao seu Deus, perante a sua religião, perante ao que você acredita no mundo espiritual. E tem a cerimônia oficial civil, que é onde você oficializa a sua união de casamento perante a lei, em frente a um juiz de paz, dentro do cartório, onde você assina as documentações e sai de lá oficialmente casado. E qual que é o outro tipo de cerimônia que agora está começando a crescer, que aqui na região sudeste, né, na região de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, já está bastante difundida, mas mais para o interior do Brasil já não é tão difundida e não é tão conhecida, que eu gostaria que fosse mais, que é a cerimônia feita por um celebrante de casamento. Essa cerimônia ela não é necessariamente uma cerimônia religiosa, e ela também não é necessariamente uma cerimônia oficial perante os rituais da lei do nosso país. Mas ela pode ser também. Por exemplo, a minha cerimônia de casamento ela não é uma cerimônia em si religiosa, mas temos momentos mais religiosos, temos momentos mais espirituais. Por quê? Essa modalidade de cerimônia, celebrada por um celebrante, ela é uma cerimônia personalizada, onde o celebrante se conecta com o casal, conhece a história do casal e leva isso para o altar, trazendo a essência do casal, a personalidade do casal. Você aí do outro lado, você nunca foi numa cerimônia de casamento e você achou chata? Você achou fria? Você achou genérica? Você foi na cerimônia de uma igreja? Pode ser qualquer igreja, tá? Pode ser igreja evangélica, pode ser igreja católica, protestante, etc. E você foi naquela cerimônia e achou chata, né? Tem muita gente que não gosta de ir na cerimônia de casamento porque acha chata, não tem conexão, às vezes o líder religioso não tem aquela conexão com o casal, é uma cerimônia genérica, é uma cerimônia fria, é uma cerimônia que os dogmas, né, são mais importantes dentro da cerimônia do que a própria história do casal, do que a própria essência do casal, do que a própria jornada do casal, e aí esse momento de transição, né? E outra coisa, se você já achou chata a cerimônia religiosa, e a cerimônia no cartório? Que é aquela cerimônia mais fria ainda, que é aquela cerimônia que parece que você está indo comprar uma casa. Parece que você está indo comprar o seu carro. Sabe quando você vai vender o seu carro e passar o seu carro para o nome do novo comprador, você vai junto com ele no cartório assinar as documentações? Tem casamento no cartório que é exatamente dessa forma, né? Então é um casamento frio, um casamento sem essência. As cerimônias de hoje em dia, com as cerimônias de celebrante, né, que estão começando a crescer essas cerimônias, esse tipo, essa modalidade, já é uma cerimônia diferenciada. É uma cerimônia onde a história do casal é o importante, a essência do casal é o importante, a conexão e a jornada do casal é o que importa, onde se fala de fato de amor, onde se fala de jornada, de conquista, de vitórias, né? Porque o casamento é uma passagem, né? O casamento é uma simbologia. O casamento ele é o final de um ciclo e o início de um novo ciclo. Você está finalizando o ciclo com a sua família, que é o seu pai, sua família de origem, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e você está iniciando um novo ciclo, que você está começando a sua nova família, junto de sua esposa, junto do seu esposo. E foi pensando nisso também que um dos motivos de eu me tornar celebrante. Eu pensei muito nisso, que eu achava muito chato essas cerimônias religiosas, onde a gente não via conexão do líder religioso com o casal, e onde a gente também, nas cerimônias de efeito civil, né, as cerimônias de cartório também, não existia uma conexão, era uma cerimônia fria. Então eu sempre pensava nisso e foi um dos motivos que eu me tornei celebrante. E você pode também se tornar celebrante, tá? Outra coisa legal que pode acontecer, por exemplo, cerimônia de casamento religiosa geralmente é dentro da igreja, é dentro do templo da igreja, é dentro da basílica, né? É dentro do prédio da igreja. A cerimônia no cartório é só dentro do cartório, é só dentro daquele cubículo do cartório.
A cerimônia feita por um celebrante de casamento, ela pode ser executada em qualquer lugar. Por exemplo, você quer se casar na praia, você tem sonho de se casar na praia, nas areias de uma praia? Então o melhor lugar para você se casar junto com o celebrante é na praia. Você gostaria de se casar no quintal da sua casa? Eu já celebrei casamento assim, no quintal da casa, que é aquele lugar legal, aquele lugar que você cresceu, que tem a sua história, debaixo de uma árvore que tem um significado para você. Então o celebrante se encaixa perfeitamente nesse tipo de cerimônia. Ou você pensa em fazer a sua cerimônia de casamento numa chácara, é o celebrante de casamento a pessoa ideal para celebrar esse tipo de cerimônia, celebrar esse tipo de casamento, de contar a sua história.